estamos ao vivo em todas as plataformas. Nós estamos pelo YouTube, Periscope, pelo Twitter e também pelo site da Bom Demais, porque por aqui só tem coisa boa demais, né? Boa demais. A gente vai começar hoje conversando sobre um assunto mais que importante, que é falar de saúde, momentos de pandemia, em tempos difíceis que estamos a viver. Precisamos, pelo menos, ter noção e entender do que se trata esse momento tão difícil. Para falar, é claro, esse assunto nós convidamos um especialista, ele que é médico, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, também professor universitário e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Hoje nós vamos conversar com o doutor Arruda Bastos. Seja bem-vindo, doutor Arruda Bastos. Opa, boa tarde, Carolina. Prazer participar do seu programa. Faço mulher. Eu, inclusive, sou ouvinte quando você fazia o programa no rádio. Você não fazia um programa no rádio? Porque normalmente de 15 em 15 dias eu estou aí na clínica do Dr. Costa Campos, porque eu sou médico cancerologista também e atendo muito na área da mastologia. E sempre quando eu estava voltando, eu escutava um pouquinho, às vezes saía um pouquinho mais cedo e escutava o seu programa. Muito obrigada, que bom. Então já é de longas datas o nosso encontro, né? Eu também sou dessa área. Porque eu sou radialista, esqueci de dizer, sou radialista, sou jornalista. Nosso colega. Né? Pois é, e além de escritor, que você citou... O senhor tinha um programa no rádio, não é isso aqui? O senhor tinha um programa no rádio aqui. Quem me sucedeu foi o Mário Couto, né? O programa que o Mário Couto faz hoje, eu cheguei a fazer com o Luan Júnior na Rádio Esperança. Entendi. É de lá que eu venho também. Pronto. Começamos muito bem do lado do Luan, não é? Todos nós. Exato. Que prazer tê-lo conosco aqui, que bom. Eu quero até já lhe convidar mais vezes, viu? O programa sinta-se à vontade. Estou à vontade, estou à disposição. Eu estou falando aqui com o senhor e o telefone não para de... Muita gente já... eu quero fazer perguntas para o doutor Arruda Bastos. Antes de começar, o pessoal já quer fazer pergunta, né? Que bom. Deixa eu começar perguntando para o senhor, essa situação de Covid que a gente está vivendo, né? O novo coronavírus, Covid-19, o senhor como médico, como é que o senhor vê esse momento tão difícil que passa hoje o mundo inteiro, né? Não é só a gente aqui. O mundo inteiro está vivendo esse momento e a gente não tinha sido preparado para isso. Como é que é para o senhor, que é médico, que entende do assunto esse tempo? Olha, é o problema mais... mundial, mais grave em termos de saúde pública, né? Tá certo? Não tem um problema tão grave como esse. Tão difícil que passa hoje. Começou na China, foi controlado, veio para a Europa com muita força, da Europa para o Brasil, para os Estados Unidos e para outros países, e é um problema seríssimo. Nós já temos os números aí no Brasil que assustam, né? Mais de 125 mil pessoas contaminadas, fora a subnotificação toda, né? Mais de 8.500 óbitos, também tirando a subnotificação, nós devemos ter 3 ou 4 vezes esse número aqui. E no Ceará o número também é preocupante, né? Porque o último boletim de hoje pela manhã coloca como 12.644, né? O número de casos confirmados e 854 óbitos. O boletim que vai sair daqui a pouco deve mostrar um crescimento disso. E nos últimos dias nós estamos batendo recorde em cima de recorde, mais de 600 casos, 615 casos nós tivemos em 24 horas. Hoje provavelmente vai manter essa média, porque todos os dados mostram que a doença está indo muito para o interior dos estados, né? Quer dizer, se na capital a situação não está boa, em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Belém e Recife, que são as cidades que estão numa situação pior, mas o crescimento para o interior é muito grande. Então, essa medida do governador e do prefeito de bloquear Fortaleza tem 2 aspectos importantes. Primeiro, conter, né, a disseminação maciça em Fortaleza. Nós estamos aqui hoje com as notícias dos hospitais, inclusive privados, sem leitos, né? Os hospitais que atendem as operadoras de plano de saúde e a clientela até particular, e os hospitais públicos com 90 a 97%
de ocupação. Então, é um problema gravíssimo. Eu quero aproveitar aqui o seu programa, que tem muita audiência, e falar da importância de nós ampliarmos esse isolamento social. É a única forma, tá certo, de evitar o que aconteceu nos outros países, do médico ter que escolher quem vai usar um respirador, quem vai para um leito de UTI, quem vai ser internado, né? Então, o problema realmente é muito sério, Carolina. Hoje, doutor Arruda Bastos, hoje ao assistir o jornal, na CNN, alguns especialistas comparavam a curva do Brasil com a da Espanha, que foi gravíssimo, tá? É um número de mortes muito alto. A gente pode realmente chegar a ter um número de mortes tão grande assim aqui no Brasil? Olha, eu acho que nós vamos passar. Infelizmente, eu digo para você, eu sei que esse programa é gravado, podem conferir depois. Eu sou muito franco nas minhas coisas, pelo conhecimento que eu tenho dessa área de gestão, de epidemiologia, eu sou médico sanitarista, então eu temo muito que o Ceará, quer dizer, o Ceará e o Brasil todo não passe da maioria desses países. Da Europa, talvez fique ali um pouquinho indo lá para o lado da Inglaterra, e a Inglaterra está em segundo lugar, primeiro Estados Unidos, depois Inglaterra. Nós vamos ficar em terceiro lugar, num ranking nada bom em termos de número de casos. Já estamos com 125 mil, vamos chegar a 130 hoje. Fácil, hoje nós chegamos a 130 mil casos e vamos chegar aí pertinho de 9.500, 9.400 óbitos. Então, nós passamos da Bélgica ontem, passamos da China há uns 4, 5 dias atrás, estamos passando dos outros. Os outros já estão saindo. A maioria da Europa ali está saindo. E nós agora estamos no meio em alguns locais, e em alguns outros locais só começando. Só começando. O Ceará estaria em que status aí da curva? Começando, no meio? O Ceará está no meio dessa curva, no meio dessa ascensão. O ponto crítico nosso aqui vai ser a segunda semana agora, daqui a uns 10, 15 dias. A pior situação nossa aqui, em Fortaleza principalmente, vai ser daqui a uns 15 dias. Daí essas medidas de isolamento agora terem um papel importante, porque como tem esse período aí de incubação da doença, quem for contaminado agora é exatamente aquele paciente que daqui a 10 a 14 dias vai estar na porta do hospital. Então, se a gente consegue agora um isolamento muito grande, nós conseguimos reduzir essa curva, né? Porque o problema é o seguinte, nós não temos estrutura. Eu conheço a estrutura do Estado. Eu sei o que existe de hospitais. Eu sei o que existe de hospital público, eu sei o que existe de hospital privado, sei o que o Estado colocou agora à disposição, um esforço enorme do governo, dos prefeitos para aumentar leitos, mas se não existir um isolamento grande, não tem estrutura que aguente, como não aconteceu estrutura na Itália, como não aconteceu na Espanha, como não aconteceu na França. Esses 3 países sofreram muito. Sim. E olha que são países do mundo desenvolvido, muito mais do que o Brasil, e tiveram essa dificuldade toda. Então, nós vamos ter problema daqui a uns 15 dias. Essa região do interior, daqui a um mês. Então, nós temos 2 problemas. Daqui a 15 dias, Fortaleza. Daqui a um mês, o interior do estado. Doutor, e assim, diante dessa situação, o que fazer? Explique para a gente, por favor, com a sua experiência, é claro, que eu tenho certeza que, mais do que o senhor, ninguém para dizer da estrutura do estado do Ceará, porque hoje o que nós estamos usando hoje de estrutura foi da sua gestão, não é isso? As UPAs, todos esses sistemas de hospitais. Hoje, quando alguém se sentir com sintomas de Covid, os hospitais têm condições de receber essa pessoa? Olha, nós estamos no limite, né? Então é o seguinte, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, aquelas medidas iniciais, eu estou sentindo um certo relaxamento. Lavar as mãos, continua valendo. Não acabou o negócio de lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão, lavar a ponta dos dedos, todo aquilo ali, o dorso, a palma da mão, aquilo continua valendo. Usar máscaras, agora deve ser obrigatório usar máscara. Vai sair, botou o pé fora da calçada, usar máscaras. Vai na farmácia, só entra se tiver
com máscara. Vai no supermercado, a mesma coisa. Vai no transporte coletivo, tem que usar máscara. Então, o que é que eu digo? Primeiro, continuar a limpeza das mãos com sabão, água ou álcool gel. Isso aí continua. Segundo, manter o isolamento social. O isolamento social, ou seja, ficar em casa, quem puder, não sair para quase nada. E quem não puder, ter extremo cuidado de manter o distanciamento entre as outras pessoas. Não entrar em locais que tem aglomeração. Cuidado com fila de banco, cuidado com supermercado, cuidado com feira livre. Ter cuidado, não entrar em aglomeração, porque você contrai uma doença, o coronavírus é um vírus de fácil transmissão. Transmite pela tosse, transmite pelo espirro, transmite pela fala, transmite pelos objetos que alguém contaminado pega. É muito fácil, a pessoa tossiu, pegou num copo, alguém vem, pegou naquele copo, pega. No supermercado, tem cuidado. Tossiu, pegou numa fruta, pegou numa coisa qualquer, você vai, pega também. Se levar a mão para os olhos, se levar a mão para a boca ou para o nariz, vai contrair. E não tem vacina, infelizmente não existe vacina. Vacina é coisa para o final do ano ou para o ano que vem. Medicamento confirmado não existe. Existem coquetéis aqui no Ceará, nós usamos coquetel de medicamento. Para alguns pacientes tem resultado, para outros nem tanto. Então, a solução que é? Quem pode ficar em casa, continuar em casa. Quem tem que sair, ter o máximo de cuidado quando voltar, para não trazer o vírus para dentro de casa. Tem que deixar o sapato, a chinela do lado de fora, tem que deixar a roupa logo no tanque ou na máquina de lavar, tem que logo tomar um banho e só depois ir abraçar as crianças, falar com a esposa, falar com o esposo, falar com o pai, tá certo? É fundamental que se tenha esse cuidado. Nós só vamos conseguir diminuir realmente o número de óbitos e o número de contaminados se todos tiverem muita consciência e usar máscara e ter os outros cuidados que eu falei. Se fala agora nos decretos para que se faça o bloqueio total, né? Que está acontecendo em alguns lugares, já estão acontecendo. O senhor acredita que o Ceará vai entrar nesse sistema de bloqueio total, fechar as saídas? O Ceará, em Fortaleza, já entrou, né? O governador colocou um nomezinho, isolamento mais radical, mas é o isolamento total que está tendo no Maranhão, que está tendo lá em São Luís, em várias cidades, que hoje começou em Belém, em várias cidades ali do Pará, e começou no Amazonas também, em várias cidades. É a única forma. Infelizmente, a adesão ao isolamento estava caindo. Nós começamos com 60%, 65%, chegamos a ter 70%. Nas últimas semanas, isso caiu para 60%, 50%. Então, agora tem que dar esse choque realmente de responsabilidade. Aqui em Fortaleza está tudo fechado. Não entra ninguém, não sai, a não ser que tenha alguma coisa para fazer. Sair de casa só se for para o supermercado, para uma farmácia, for trabalhar, num local essencial. Mesmo as coisas que existem, que são liberadas, tem um controle. Não pode entrar a família toda, só pode entrar um membro da família. Se tiver muita gente, não pode entrar, tem que entrar de pouquinho. Tem que usar máscara. As pessoas que estão no comércio e o cliente não pode entrar sem máscara. Não interessa se ele está andando na rua, se ele está andando de bicicleta, de moto, de carro, de táxi. Em qualquer local, se ele estiver fora da porta da casa dele, ele tem que estar usando máscara. E se ele sair, se o carro sair, se a bicicleta ou ele andar, ele pode ser abordado e ser solicitado, então, a confirmar, comprovar onde é que ele vai, o que é que ele vai fazer, tá certo? Se vai sair da cidade também, porque Fortaleza tem que fazer isso, senão o interior vai crescer muito o interior. E nós não estamos tendo estrutura nem para atender as pessoas de Fortaleza, quanto mais as pessoas do interior, se todos adoecerem ao mesmo tempo. Então, também retardar a doença no interior é fundamental, porque aí as pessoas vão tendo alta em Fortaleza, vão saindo da UTI, vão saindo dos hospitais. Caso o interior não suporte, eu sei que não vai suportar, porque no interior não tem estrutura para aguentar uma pandemia dessa. Eu conheço Itapipoca, sei que não tem estrutura para aguentar uma pandemia dessa, mas não é só Itapipoca, Sobral não tem. Porque as cidades que preocupam mais, na Zona Norte, Sobral e Itapipoca, preocupam muito, né? Lá no Cariri, mais o Crato do que Barbalha e Juazeiro. A região metropolitana toda aqui, Caucaia está muito ruim,
Maracanaú também, Maranguape também, Aquiraz e Eusébio. Então, nós estamos cercados aqui. Fortaleza está cercado com muitos casos. Nós temos que retardar no interior e esse bloqueio de entrada e de saída é fundamental. Sim. O senhor acha que isso acontece até quando? Tá? Muita gente tem se preocupado com a questão econômica da coisa, né? Financeira, vamos dizer assim. São duas coisas diferentes, mas as duas levam ao mesmo lugar. Muito se preocupa com a economia e outros até com a vida. Como é que eu vou suprir meus alimentos? Por exemplo, a camada de profissionais liberais, eu que sou profissional liberal, nós não temos nenhum tipo de auxílio governamental, né? Como é que vocês da medicina, vocês da área de saúde, veem esse tempo? Ainda dura muito tempo esse isolamento? Olha, eu acho que esse isolamento não termina antes do final de junho, tá certo? Eu acho que esse mês é um mês crítico, se conseguir reduzir essa curva, porque tem dois aspectos para flexibilizar o isolamento. Quais são os dois aspectos? Primeiro, ter leitos de UTI e leitos para atender quem precisa. Enquanto não tiver leitos para atender quem precisa, nós não podemos deixar que as pessoas se contaminem, tá certo? As pessoas têm que manter esse isolamento. A outra coisa é o teste da população, você testar para ver o crescimento exatamente do número de casos. E você só vai conseguir saber isso se você testar de forma maciça a população. Sem testes fica muito difícil. Eu lembro que recentemente Santa Catarina e algumas cidades do grandes de Santa Catarina liberaram, flexibilizaram exatamente o isolamento. O que é que aconteceu? Agora estão tendo que fechar porque o número de casos cresceu astronomicamente e o número de óbitos também. Então não adianta você liberar antes do tempo, é contraproducente. Se liberar antes do tempo, você vai demorar mais ainda a reabrir. Você tem que reabrir com segurança. Tem leitos, caiu a contaminação, você vai abrindo aos poucos. Então, você vai abrindo algumas empresas, você vai abrindo alguns setores, você vai abrindo outro setor aqui e outro setor acolá. A parte de ensino, eu acho que essa vai ser uma das últimas, a parte das escolas, das universidades, dos centros universitários. Esse aí eu acho que muito provavelmente já começo de julho, tá certo? Então, vai ter uma gradação. Não pode abrir realmente, liberar de uma vez e não pode liberar antes de ter o resultado de uma testagem maior e certeza de que se a doença voltar a crescer, existem leitos para atender. Aí eu digo que o governo, tanto municipal, como estadual, como federal, tem que dar condições àquelas pessoas que têm um poder financeiro menor, liberar esses recursos emergenciais, que foram agora esses R$600, R$1.200, tá certo? O governo liberar também, para os profissionais liberais, uma série de tarifas, de impostos e etc., facilitar para os empresários, para os pequenos empresários. Eu acho que tem como fazer como os outros países fizeram. Nós não vamos sair sem sacrifício nenhum. Agora, o sacrifício maior é se você não conseguir sobreviver, se você morrer. Então, o sacrifício maior, nesse momento, tá certo? É, mesmo com dificuldade, não deixar ninguém ficar sem atendimento e possa falecer por causa disso. Sim. Doutor Arruda Bastos, por que esse vírus é tão letal? Olha, ele é letal o seguinte, porque ninguém tem imunidade, né? Quer dizer, é um vírus que é a primeira vez que circula, né? Segundo, ele tem algumas características, um trofismo todo especial pelo pulmão, ele dá grande pneumonia, ele dá uma pneumonia atípica, né? Primeiro ele infecta a garganta, pode entrar pela boca, pelo nariz, pelos olhos, como eu falei, vai para a garganta, fica ali algum tempo, depois ele tem um trofismo, uma preferência para o pulmão, e ele causa um processo inflamatório imenso, uma reação no corpo, o corpo querendo destruir o vírus. E o vírus cada vez mais se multiplicando. Essa luta entre o organismo e o vírus é que causa realmente as infecções graves e os óbitos, inclusive chegando a dar uma fibrose pulmonar. O paciente tem necessidade de ser entubado, de ficar no respirador,
E ali passa muito tempo com aquilo, chegando a ponto de morrer por insuficiência respiratória, mesmo usando o respirador. E é uma doença que você não pode dizer quem vai ter a doença grave ou não. Você sabe que existe o grupo de risco, tudo bem. Os idosos, os portadores de doenças crônicas, diabetes, hipertensos, renais, cardiopatas, pneumopatas, são até os piores. Os doentes do coração e os doentes do pulmão são os mais graves. Mas nós estamos vendo em jovens, em atletas, né, em adultos jovens, que a doença começa e desenvolve. Então, nós não temos certeza. Então, isolamento vertical não é possível fazer, tá certo? Primeiro, porque ninguém sabe aonde a doença, como a doença vai evoluir no ser humano. Isso nós estamos observando uma senhora de 101 anos tendo alta e um jovem de 20 anos falecendo, né? Então, a doença é muito traiçoeira. Então, você tem uma observação. No início, nós dizemos o seguinte: olha, se é tosse, se é febre, fique em casa, aguardando um pouquinho. Olha, se a febre for alta, não fique em casa. Se a febre for muito alta, procure um atendimento médico. Se tiver falta de ar, qualquer falta, levezinha que seja, procure um atendimento médico, porque é um sinal de que a doença chegou no pulmão e aí precisa ser tratado. Se você tiver aquele oxímetro de pulso, né, para você colocar, ver a saturação de oxigênio, você vê, se estiver abaixo de 95%, pode ir para o hospital. No hospital, a primeira coisa que deve ser feita, num posto de saúde, numa UPA, numa emergência de hospital, é você ver a saturação de oxigênio. Você coloca o aparelhozinho aqui na ponta do dedo, está abaixo de 95%, esse é um paciente que provavelmente tem que ficar, mesmo que seja num leito simples, em observação, é um candidato a fazer uma radiografia de tórax, se tiver algum sintoma, mais até uma tomografia para ver, porque às vezes a tomografia tem sido muito característica, um vidro fosco, uma imagem em vidro fosco é característica demais, tá certo? Porque você não vai esperar o resultado do exame, que o exame ele demora alguns dias, nem todo mundo tem condição de fazer, e você tendo uma intervenção mais rápida, tá certo? Você consegue salvar mais vidas. Sim. Por que tanta dificuldade em testar todo mundo? Não há exames suficientes, é isso? No início, o seguinte, a dificuldade foi adquirir os testes. O problema é que a indústria brasileira ela foi muito sucateada nessa área, nesses insumos para a saúde, né? Você vê que falta até EPI, quer dizer, ninguém sabe fazer máscara no Brasil, máscara descartável, avental, qual é a dificuldade que tem que você fazer? Não, preferiram importar, porque importar era mais barato, e essas empresas todas deixaram de trabalhar com isso, né? Tá certo? Então, o que aconteceu? As empresas, né, as universidades, o centro de pesquisas não evoluíram, não tiveram recursos para montar suas linhas de produção dos seus kits. Porque para fazer um teste, você precisa ter um kit para fazer o teste. O genoma do vírus foi descoberto logo no início na China. No Brasil foi bem rapidozinho. Poucos dias se descobriu o genoma, então não tem dificuldade. A dificuldade não é para adquirir os testes. O Brasil tentou importar, mas o mundo todo querendo importar. Agora que, há uma semana atrás, da China vieram em 90 toneladas de EPIs, tem mais uns 200 e poucos toneladas de EPIs e 300 mil testes, né? Agora, nós temos que ter cuidado com os testes, né? Testes, cada tipo de teste tem um período para fazer. O testezinho rápido que vende na farmácia, que está se vendendo aqui na ponta do dedo, você não deve fazer no início. Você deve fazer quando você tiver já 6, 7 dias de sintomas, aí você faz. A sorologia, IgA e IgM, também você deve fazer mais tardiamente, que é quando você vai ver se você teve a doença, se você formou anticorpo. O que é mais rápido é aquele suave nasal, da orofaringe, esse é que é o padrão ouro para você fazer logo, até sem sintomas, porque muitos pacientes não têm sintomas, faz o suavezinho nasal e da orofaringe e dá que tem o vírus, aí você isola. Os países que tiveram um melhor resultado foram os que testaram muito rápido. A Coreia do Sul testou até no meio da rua. A pessoa ia passando no carro, você testava e dava o resultado em pouco tempo. Todas as pessoas foram isoladas, se evitou exatamente a disseminação, tá certo? Nova Zelândia fez uma coisa parecida. São 3 países que tiveram muito sucesso. Nova Zelândia, a Coreia do Sul e Portugal. Os outros demoraram a agir.
né? A Itália demorou a agir, a França demorou, tá certo? A Espanha demorou, a Inglaterra, até o Boris Johnson, o primeiro-ministro, ficar doente também demorou, depois foi que caiu na real. E os Estados Unidos nem se fala, porque o Trump ficou naquele negócio que também era uma coisa leve e tal, e está mostrando que não é. Os Estados Unidos devem ter mais de 100 mil mortes. Mais de 100 mil mortes vai ser constatado, facilmente vai ser batida essa quantidade de mais de 100 mil mortes lá nos Estados Unidos. Então, eu digo o seguinte, é a dificuldade da doença. Doença nova, você tem que ter todos esses cuidados. E você não existe medicamento nem vacina. Então, o que vale mesmo é o isolamento social. Muito bem. Doutor Arruda Bastos, eu gostaria de agradecer a sua participação. Sei que o seu tempo é precioso, estou preocupado com ele. Você me falou que tem uma outra entrevista depois da gente. Quero agradecer, foi muito importante a sua colocação aqui, principalmente quanto aos números e o que fazer, né? Principalmente lavar as mãos, né? Lembrar que o vírus ele é traiçoeiro, a gente pode ter muito cuidado, mas mesmo assim ele pode entrar na nossa casa. E me colocar à disposição, aqui a nós da TV Bom Demais, estamos sempre à sua espera. Quando quiser vir trazer as suas... Com certeza o senhor que é médico tem visto muita coisa, né? Muita coisa diferente. Nós temos amigos médicos que tem de... Às vezes a gente liga para os amigos médicos, a gente diz... Cara, a gente quer até falar sobre o vírus, mas ele é tão diferente, a gente está estudando, a gente tem visto tanta coisa, como o senhor falou. Tem velhinha de 101 anos saindo da UTI e tem jovem falecendo, né? É verdade. Nossa única arma qual é, doutor Arruda Bastos? Bom, é o cuidado e o isolamento social, usar máscaras é fundamental. Olha, hoje em dia, com a liberação, inclusive, de máscara de pano, que você chega em casa, você coloca uma solução de água sanitária, depois você vai lavar, você usa de novo. Então, mesmo quem não tem uma condição, pode ter uma máscara. Aliás, a maioria das prefeituras está distribuindo. Então, você pegar e reutilizar e deixar as máscaras descartadas para os profissionais de saúde, né? Que sofreram muito. Eu quero até mandar aqui os profissionais de saúde que estão escutando aqui o seu programa, né? Aquela mensagem de carinho, de reconhecimento pelo trabalho deles. Muitos adoeceram, alguns até faleceram, né? Infelizmente, conheço vários que faleceram. Médicos, os 2 que faleceram aqui no Ceará, eu conheço bem. Técnicos, eles trabalharam comigo, como uma senhora do Hospital César Carlos, trabalhou muito tempo. Eles estão na linha. Então, até por eles, eu até digo às vezes, por eles, vamos ficar em casa, porque eles estão na linha de frente, eles estão lá pelas pessoas que não podem estar, né? A outra coisa, eu vejo as pessoas, eu não vou ficar preso em casa. Eu tenho dito, você não está preso em casa, você está livre da doença, você está livre do coronavírus. Quem está preso é quem está na rua, que pode contrair o coronavírus e ficar preso a ele. Se você ficar em casa isolado, você não está preso. Você está livre de contrair uma doença que pode ser fatal. Então, nós temos que ter essa consciência. Isso vai passar. Isso não vai ser eterno. Isso vai passar. Claro que o mundo vai mudar muito depois que passar. Nós vamos ficar usando máscara, não vai ter mais aquelas aglomerações. Até existir uma vacina, não vai existir mais estádio lotado, cinema lotado, shows também lotados. Tá certo? Até que surja uma vacina para todos, esse isolamento, sem isolamento, vai acontecer. Não tem dúvida, o mundo não vai ser diferente. Tá certo? Então vamos ter que ter mais cuidado com a higiene das mãos, vamos ter que ter mais cuidado com as aglomerações e tudo. Mas, só para concluir aqui, eu quero deixar essa mensagem. Quem está relutando em ficar em casa, porque gosta de passear, gosta de estar na festa e tal, tanto idosos como jovens, raciocínio da seguinte forma, isso vai passar. É um sacrifício que eu estou fazendo, eu estou ajudando o sistema de saúde, eu não estou servindo só para mim, tá certo? Porque também eu estou evitando que outras pessoas adoeçam e superlotem os hospitais e alguém até de outra doença, porque é uma coisa importante, viu, Carol? Vai dizer, as pessoas estão morrendo de outras coisas também. Existem pessoas ainda com AVC, existem pessoas tendo infarto, existe pessoa com dengue, existe pessoa com outras doenças todas. A única doença, a única área da saúde que diminuiu foram os acidentes. Os acidentes de trânsito, também nas estradas, de moto, esses diminuíram bastante. Tanto que o maior hospital aqui de urgência e emergência, que é o JF, os leitos dessa área de urgência e emergência diminuíram. Mas os outros continuam tendo AVC, continuam tendo infarto, continuam diabetes, continuam hipertensos. E aí
está competindo, quer dizer, o paciente que pode evitar uma doença como essa, Covid-19, vai competir com um paciente que não pode evitar dele, porque ele já é um doente crônico, ele já é hipertenso, ele já é diabético, aqui e lá ele tem suas complicações. Cara, eu quero agradecer, dizer que estou à sua disposição, mandar mais um abraço aí para todos da Bom Demais, um abraço para o Luan, meu querido amigo, e eu estou sempre à disposição, quando quiser, só programar que eu participo do seu programa, como também dos outros programas aí da Bom Demais. Tá ótimo, muito obrigada, doutor Arruda Bastos, foi um grande prazer conhecê-lo, muito boa a sua entrevista, aclarou muito todo o nosso conhecimento acerca dessa peste, né? Está sendo chamado de peste, dessa pandemia que a gente está vivendo, que ninguém se preparou para isso, mas que vamos passar, se Deus quiser, e com muito cuidado, né? Muito obrigada, estamos à disposição, tá bom? Obrigada.